Pessoal, recentemente uma pessoa colocou aqui nos comentários do próprio YouTube pedindo para que eu falasse um pouco mais sobre a propriedade Position do CSS. Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Vamos lá? Simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da acerfrontend.com, onde eu falo basicamente de tecnologias web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E como eu falei, nós vamos ver a propriedade Position do CSS, sem enrolação nenhuma, direto para a tela do meu computador. Muito bem, temos aqui um HTML muito simples, ainda não criei nada nesse HTML. Temos aqui também um CSS, simplesmente com uma formatação aqui no body, bacana. Basicamente, temos aqui só um H1. Vamos lá, vamos começar a fazer algumas coisas aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o posicionamento static, tá? O posicionamento static é o posicionamento padrão, tá? Se você não colocar nenhuma propriedade position no CSS, o posicionamento padrão vai ser o estático. E o que significa o estático? Significa que a ordem que as coisas aparecem no browser é a mesma ordem que aparece no código. Simplesmente isso, pessoal. Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar... deixa eu fazer o seguinte, ó, Loren, deixa eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu dar o tab... E aí eu vou pegar este código daqui, Ctrl X, vou colocar este cara dentro, ou melhor, aqui, deixa eu vir aqui colocar esse cara, e eu quero, sei lá, 5 parágrafos, tá? Então eu vou pressionar o Tab e tá lá, temos 5 parágrafos ali, bacana? Muito bom. Então repara, todo o meu elemento que é posicionado estaticamente, então vamos lá, vamos colocar aqui uma div, e eu quero essa div com o estático aqui, ó, static, pronto, assim. Tá? Tem um ID static. Deixa eu colocar aqui static desse jeito. E é isso aí. Vamos lá no meu CSS e vamos utilizar este ID, tá? Static. Basicamente é isso. Eu quero colocar aqui um width de 80%. Desse jeito. Eu quero um height aqui de 200 pixels. Bacana. E eu quero o position static, desse jeito, tá? Muito bem. Então, quando eu faço isso, o que acontece? Deixa eu colocar um background color aqui. Background color. Colocar um RGBA, desse jeito. Deixa eu colocar um vermelho. Maravilha. Tá lá. Então, repara, deixa eu colocar um margin bottom bem grande aqui. Margin bottom. Colocar 500 pixels desse jeito, para que eu tenha aqui barra de rolagem, tá? Então o posicionamento static é o mais fácil porque ele é o padrão, né? A ordem que aparece aqui no meu browser é a ordem que aparece no meu HTML. Se eu pegar esta div e colocar antes aqui, bacana, temos ali uma div com posicionamento estético e um parágrafo, bacana? Muito bem, agora vamos falar de posicionamento relativo, né? O que faz o posicionamento relativo, pessoal? Na verdade, o posicionamento relativo, ele é relativo a ele mesmo. Quer ver só? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outra div aqui embaixo. Vamos lá. Div com ID relative, desse jeito. Deixa eu arrumar aqui o hashtag, tab. Deixa eu apagar a letra E e digitar de novo, muito bem. E aqui eu vou escrever relative, desse jeito, tá? Vou salvar e vamos colocar aqui no meu CSS. Relative. Position. Relative. E é isso aí. Deixa eu colocar. Na verdade, deixa eu pegar todos esses caras daqui, ó. Ctrl C. Eu vou substituir aqui e vou simplesmente trocar o static por relative, tá? Desse jeito. Colocar aqui um 0 e 255 aqui. Pronto. Muito bom. Então é isso. E deixa eu colocar também um outro parágrafo aqui. Deixa eu pegar este parágrafo e trazer para baixo desta div, tá? Muito bem, é isso aí. Então vamos lá. O que faz o relative? Aparentemente, o position static e o relativo, eles têm o mesmo comportamento, tá? Aparentemente. Por quê? Porque todo posicionamento ele vai trabalhar com algumas outras propriedades. Top, bottom, left e right. Bacana? Somente o estético que não utiliza em conjunto com essas outras propriedades, tá? Mas o posicionamento relativo sim. Então, o que vai acontecer? Repara uma coisa, ó.
onde eu tenho aqui o position relative, eu vou utilizar, por exemplo, um left de 30 pixels, tá? Desse jeito. Se eu salvar e testar, repara que ele andou 30 pixels para a direita, tá? Ou seja, eu coloquei aqui 30 pixels de left, mas o que vai acontecer de fato é que ele vai andar para a direita. Então eu coloco 30 pixels à esquerda e o elemento anda para a direita. É isso que está acontecendo, tá? Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, top, deixa eu colocar aqui 50 pixels, por exemplo, e vou salvar aqui, agora sim, salvei. O que está acontecendo aqui, pessoal? Muito interessante a gente perceber isso, tá? O position relative, ele movimenta o elemento na tela, porém, ele mantém o espaço original preservado, tá? Então, é algo parecido com isso, olha só. O meu espaço original, deixa eu dar um Ctrl Z, o meu espaço original aqui, que ele ocupava antes, está preservado. Tanto é que o parágrafo que eu coloquei ali embaixo, que eu coloquei de propósito, era justamente para mostrar que não faz diferença, tá? O parágrafo não vai se mover junto com essa div relative, né? Que tem este position, este valor top de 50 pixels, tá? Repara, se eu colocar aqui, deixa eu apagar um pouco esses parágrafos. Aliás, deixa eu comentar esses códigos todos aqui, ó, para a gente ficar vendo em tempo real, olha só. Deixa eu trazer este comentário para cima. Assim, é isso aí, vou salvar. E tá lá, tá? Então repara, deixa eu voltar aqui para o CSS. Se eu aumentar aqui para 60, por exemplo, olha o que vai acontecer com este parágrafo de baixo. Nada, tá? Ele não acontece nada. Por quê? Porque o espaço original dessa minha div se mantém preservada, tá? Esse é um comportamento do position relative. Então, quando eu falo que ele é relativo a ele mesmo, ou seja, ele é relativo à posição 0 aqui, ó, a esta posição 0 que ele ocupava antes, tá? Ou melhor, se eu vier aqui colocar 0 e 0 e salvar, é exatamente esta posição aqui, ó. Se eu coloco 10 e salvo, olha lá, ele andou 10 pixels para baixo daquela posição, tá? Mesma coisa com bottom, por exemplo. Então, quando eu coloco aqui bottom, eu vou colocar aqui 70, por exemplo, ele vai subir, passou ali naquele parágrafo de cima, né? Passou para aquele parágrafo de cima, e o meu parágrafo embaixo ele continua na mesma posição e o meu parágrafo de cima continua exatamente na mesma posição, como se não tivesse position relative ali, tá? Mas ele tem sim esse comportamento. Se eu aumentar um pouquinho essa transparência, ou melhor, diminuir a transparência, repara uma coisa que vai acontecer. Este meu verde, ele está acima daquele meu primeiro parágrafo. E o mesmo vai acontecer quando eu coloco aqui top, tá? Se eu salvar, ele está acima daquele meu segundo parágrafo ali, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 1, ele iria esconder, tá? Ele ia esconder o meu parágrafo, tá bom? Isso acontece porque elementos posicionados, né, o elemento que tem o position relative, absolute, o fixo e também o static, o stick, tá? Eles são elementos considerados elementos posicionados. E ele vai se comportar dessa forma. Como eu consigo mover ele na tela, ele vai ficar por cima de outros elementos que não estavam posicionados, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho isso, bacana? Então, position relative é simples de entender, ele é sempre relativo a ele mesmo. E agora a gente tem também o position absolute, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, vou vir para cá, para baixo, e deixa eu colocar aqui um position absolute. Div absolute, escrever aqui absolute, desse jeito, e eu quero também colocar um parágrafo aqui embaixo, que é para a gente poder enxergar algumas coisas. Vou salvar, vou vir aqui no meu CSS, deixa eu copiar todo este código daqui, trazer para cima, absolute, vou salvar, deixa eu colocar 0 aqui e 255 aqui.
Muito bom. Deixa eu tirar este cara daqui e aqui eu vou deixar o static, por exemplo, para a gente poder comparar. Muito bom, então vamos lá para baixo. Aqui faltou uma letra U. Agora sim. Muito bem, então essa minha div azul ele está com position static por enquanto. Vou colocar position absolute, tá? Absolute, desse jeito. Vou salvar. Bom, uma coisa que eu vejo é que quando eu coloco absolute, primeira coisa que eu percebo é que ele fugiu do fluxo natural do documento, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que os meus dois parágrafos, né? Deixa eu voltar para o static aqui, ó. Static. Aqui. Static. E aqui no meu HTML, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uns hífens aqui, neste parágrafo. E eu vou colocar uns hífens aqui, neste parágrafo também, tá? Então, repara. Deixa eu tirar este verdinho daqui agora. O relativo, eu vou colocar 0 para não atrapalhar a gente. Deixa eu colocar dessa forma, é isso aí. Então repara aqui, nos dois parágrafos que estão, né, antes e depois da minha div com position absolute, eles têm aqui esses hífens que é para a gente poder identificar, tá bom? Muito bem, agora, se eu fizer isso aqui, ó, absolute e salvar, bom, o que que vai acontecer, pessoal? Aqui a gente tá difícil de enxergar, deixa eu colocar 2 aqui, para ver se vai ficar mais fácil. Olha lá. Não sei se dá para perceber muito bem, mas eu tenho aqui um parágrafo com hífen, que era o antes, né, que é o anterior ao elemento com position absolute, e aqui eu tenho, aqui para baixo, né, embaixo desse parágrafo, deixa eu colocar um padding grande aqui, padding top de 50 pixels, salvar, ok, agora dá para ver ali, né, então eu tenho um elemento, que é esse azulzinho aí, e o meu parágrafo, que tem aqueles hífens, ele se juntou com outro parágrafo, tá? É como se esse elemento que tem o position absolute, ele nem existisse mais no HTML, tá? Ele saiu do fluxo natural do documento. É como se aqui no meu HTML eu não tivesse mais essa div, né? Eu tenho aqui o espaço aqui do meu parágrafo e depois eu tenho aqui este parágrafo, tá? Esta div saiu do fluxo do documento. Se eu fizer o seguinte, colocar aqui um top, por exemplo, deixa eu colocar aqui top de 10 pixels e salvar, o que que vai acontecer? Ele grudou ali em cima, né? Só que ele grudou ali em cima mais ou menos, eu já vou mostrar para vocês. Bom, os meus dois parágrafos estão aqui agora, só que olha o que que vai acontecer se eu faço isso aqui, ó, bottom de 10 pixels e vou salvar. Então repara, o meu azulzinho aqui, a minha div azul, ela está aqui, tá? Eu coloquei bottom 0, aparentemente ele colou na parte de baixo aqui do meu documento, tá? Só que quando eu scrollo, ele vai scrollar junto, tá bom? Olha só, eu tenho aqui os meus dois parágrafos que eu coloquei aqui, só que quando eu scrollo, ele vai scrollar junto com o meu documento, tá? Mas isso, a gente quase nunca vai utilizar o position absolute dessa forma, tá? Normalmente, o que que a gente faz, pessoal? A gente coloca o position absolute dentro de uma div que tem o position relative. Por quê? Porque o position absolute ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar aqui para cima, quem que é o pai dele, né? Quem que é o pai do position absolute? E ele vai procurar algum elemento acima dele que tenha um valor de posicionamento, seja um outro posicionamento absolute, seja um posicionamento relativo, um fixed ou um stick, tá? Como não há nenhum elemento acima dele que tenha o position absolute, então ele vai se relacionar com o meu body, tá bom? Ele vai se relacionar com o meu documento todo. Só que acontece isso, né? Ele coloca o bottom 0, então, por exemplo, se eu vier aqui no meu CSS, aumentar o valor aqui, por exemplo, para 50, ele vai subir um pouquinho, ó. Repara que o meu azul aqui, ele está subindo um pouco, tá? Colocar 60 e salvar, ele está subindo um pouco. Se eu colocar, por exemplo, right de 0, por exemplo, ele vai grudar ali na direita, olha lá, grudou ali na direita, tá? Então, ele tá se relacionando com o meu body. Só que, quando eu faço scroll,
ele acompanha, tá? Então é como se ele grudasse aqui na viewport, nessa área visível aqui, só que depois ele acompanha o scroll, tá? Então, normalmente o que a gente faz é trabalhar com o Position Absolute em conjunto com um elemento ancestral a ele que também esteja posicionado. Quer ver só? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta minha div daqui, que possui... Deixa eu tirar agora esses comentários. Tirar esses comentários todos aqui. Aqui. Desse jeito. Muito bom. Então, repara, ó. Repara que com bastante conteúdo é mais fácil da gente perceber, né? Eu coloquei o Position Absolute com bottom no valor de 50, então ele colocou bottom aqui na parte de baixo, subiu um pouquinho, só que quando eu scrollo, ele vai scrollar junto, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui 0 no lugar de 60, ele vai grudar ali na parte de baixo, que é o que está acontecendo, né? Tá, minha cara não tá atrapalhando aí, acho eu. Mas ele grudou ali na parte de baixo à direita, só que quando eu scrollo, ele vai scrollar junto, tá? E normalmente o que a gente faz, então, como eu falei, é colocar um position relative antes, né? Então, por exemplo, se eu pegar esta minha div toda aqui, ó, e colocar dentro aqui do meu position relative, repara o que vai acontecer. Só que eu só vou trabalhar agora um pouquinho com esses tamanhos. Bom, ele tá com uma largura de 80%, ok? Só a altura que eu vou diminuir para 100 aqui, tá? 100 pixels. Vou salvar esse e vou salvar este também. O que aconteceu? O meu Position Absolute agora, ele está relativo a esta minha outra div daqui, tá? A minha div que tem o Position aqui, o Relative, tá? Ou seja, se eu vier para cá e trocar, por exemplo, para 10 pixels, o que vai acontecer? Ele vai andar 10 pixels à direita. Se eu colocar bottom aqui, se eu colocar bottom 10 pixels aqui, ele vai andar para cima, tá? Ele vai colocar 10 pixels bem aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom. Ele vai colocar 10 pixels aqui e 10 pixels aqui. Bacana? É isso que está acontecendo. E quando este meu Position Relative daqui, esse verdinho, ele caminha na página, ele anda na página, ele se posiciona na página, o meu Absolute acompanha, tá? Por quê? Porque ele está relativo a este cara, olha só, ele está relativo a este elemento daqui, tá bom? Se por algum acaso, repara, eu viesse aqui nesse meu Position Relative e trocasse para Static, o que vai acontecer? Como esta minha div que tem um posicionamento absoluto não tem mais um ancestral posicionado, ele vai voltar a se relacionar com o body, quer ver? Se eu salvar, olha lá, o meu absolute já veio aqui para cima e o meu relative tá ali, né? O meu relative continua ali normalmente, tá? Mas repara o que aconteceu, ele voltou para cá, ó. Esse azulzinho voltou a se relacionar com o body. Agora, se eu volto com o posicionamento aqui relative, ele passa a se relacionar com o meu elemento posicionado relativamente, tá bom? E aqui a gente poderia, por exemplo, colocar aqui top 10, left 10, mesma coisa, tá? A gente sempre vai trabalhar em conjunto ali com essas outras propriedades, né? Quando a gente trabalha com relative, com o absolute, por exemplo, a gente pode trabalhar junto com top, left, bottom ou right. Bacana? Aí a gente tem também o Position Fixed. O Position Fixed, ele é o mais fácil de entender, porque ele vai ser sempre posicionado fixamente, né, com relação a viewport, não é com relação ao documento, tá? É com relação a viewport, ou seja, o que é a viewport? A viewport é esta área visível, opa, aqui é esta área visível do meu browser, tá? Isto é a viewport, bacana? Então, vamos lá, vamos colocar um elemento aqui que possua, olha só, div com ID fixed, desse jeito. Opa, aqui. Tá o tab, deixa eu colocar aqui fixed, desse jeito. E vamos lá no meu CSS, e o que eu quero fazer com este cara, por exemplo, fixed, eu vou colocar aqui uma largura de 100%, eu quero um height de 50 pixels,
tá? 50 pixels, desse jeito. Eu quero também um background color, só que aqui eu vou colocar background white mesmo, tá? Desse jeito. E basicamente é isso. Se eu salvar, eu preciso sempre trabalhar em conjunto com o top. Por exemplo, poderia ser top left aqui, ó. Top e left de 0, tá? E aí, o que está acontecendo? Ele não está aqui. ID fixed, deixa eu dar uma olhada. Fixed. Só faltou o principal, né, pessoal? Só faltou o position. Aqui, position fixed. Agora sim, o que está acontecendo aqui? Ele está sempre fixo ali, né? Vou colocar um RGBA aqui. 255, 255, 255.5. Pronto, para a gente poder ver o fundo, olha só. Então, o meu fixo, né, o meu elemento fixo, ele está sempre fixo, ele está sempre se relacionando com a viewport, tá? Poderia colocar aqui, por exemplo, um bottom 0, ele vai grudar ali na parte de baixo. Deixa eu aumentar agora a altura desse cara, vou colocar 150 pixels. Então, repara que ele está sempre ali na parte de baixo, olha só, tá? Sempre na parte de baixo ali, posicionado fixamente lá na minha viewport. Bacana? Muito bem. E para a gente terminar, nós temos aqui o Position Stick. E este cara é um híbrido entre o Position Relative e o Position Absolute, tá? Ou melhor, Position Fixed, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que ele vai funcionar. Então vamos lá. Vou vir aqui embaixo. Só que aí eu vou colocar ele bem entre aqui alguns parágrafos, tá? Então, por exemplo, logo depois aqui do Relative, eu vou colocar uma outra div que vai ter o ID stick. Acho que é assim, tab, e vou colocar stick desse jeito, tá? Salvei, deixa eu copiar esse ID, salvei e vamos lá. Aqui no meu CSS, eu vou vir aqui e colocar um position stick. Desse jeito, tá? Position, desse jeito. E o que esse cara vai fazer? Deixa eu colocar um background aqui, colocar vermelho, tá? E eu quero também um edit de, vou colocar 80%, desse jeito, coloquei 90 ali, 80%. Quero um left de 10% e eu quero um top 0, tá? Desse jeito. Bacana? E vamos colocar também uma altura, né? Height, eu vou colocar 100 pixels aqui, qualquer coisa, tá? Então vamos lá, vamos procurar esse cara. Ele está aqui, certo? É esse vermelhão aqui. Repara o que vai acontecer quando eu passar o top, tá? Então quando eu chegar lá em cima, ele vai grudar na parte de baixo, tá? Desculpa lá, ele vai grudar na parte de cima, tá? O que está acontecendo aqui? Por que ele está acompanhando depois? Porque eu coloquei um margin bottom de 500 pixels, tá? Por isso que ele está dando essa passada para cima ali, tá? Agora, por exemplo, se eu vier aqui colocar bottom desse jeito, se eu salvar, vamos dar uma olhada o que vai acontecer. Ele está mostrando ali, ele está grudado ali na parte de baixo, olha só. Quando chega naquela posição original dele, ele passa a ficar como se fosse um posicionamento relativo, né? Então ele é um híbrido, tá bom? Ele é um híbrido, legal? E o stick, a gente pode ter os dois valores juntos, olha só. Se eu vier aqui colocar top 0, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai grudar na parte de baixo, tá? Quando chegar ali no documento, ele começa a scrollar até que chegue na parte de cima, tá? Então, chegou na parte de cima, ele gruda. Chegou no meio, ele vai acompanhar o conteúdo, né? Chegou na posição original dele, ele acompanha o conteúdo. Quando chega na parte de baixo, ele gruda ali também na parte de baixo, tá? Repara, o meu stick, ele tá por baixo do meu elemento posicionado. Bacana? E por que isso está acontecendo isso, pessoal? Porque todo elemento posicionado, ele possui uma propriedade chamada z-index 0 por padrão, tá? O z-index,
é exatamente o que vai fazer essa mudança de empilhamento, digamos assim. Então agora que a gente pode pegar os elementos e andar na página como a gente quiser, fatalmente um elemento pode ficar sobreposto a outro, tá? E a gente consegue controlar isso colocando valores numéricos na propriedade ZIndex. Valores numéricos maiores aparecem na frente, ou seja, mais perto do usuário, mais perto de quem está vendo a página, do que elementos com os ZIndex menores. Bacana? E como todo ZIndex ele possui um valor default 0, quem vai determinar qual elemento vai estar na frente de outro é a ordem que aparece no HTML. Bacana? Então, o que acontece aqui, como este fixed está no final do meu HTML, ele aparece na frente. Por quê? Porque todo ZIndex por padrão possui o valor 0. Quer ver só? Eu vou pegar este código HTML, vou pressionar Ctrl X e vou colar aqui antes do stick. Se eu salvar, exatamente o que eu falei que ia acontecer. Como o meu stick por padrão ele tem o ZIndex 0, o meu fixed por padrão tem o ZIndex 0, então como ele vem depois no HTML, ele aparece na frente do meu fixed. Olha só, ele está ali na frente, tá? Porque, repara o que aconteceu. Quando a gente trabalha com position, qualquer position, né? Absolute, fixed, stick, por aí vai. Como a gente tem essa liberdade, eu posso pegar um elemento que está lá no final do meu HTML e mandar para o começo da página. Ou eu posso pegar um elemento que está lá no começo do meu HTML e mandar para o final da página, tá? E é por isso que a gente tem essa possibilidade de trabalhar com o ZIndex. Porque como o valor padrão é 0 e o valor padrão ele determina que a ordem de empilhamento que uns estão na frente de outros é a ordem que aparece no meu HTML, talvez eu não queira isso. Por exemplo, digamos que eu quero pegar o meu fixed e trazer para frente de novo desse meu stick aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu fixed que está aqui e vou colocar um ZIndex maior. Como eu sei que todo ZIndex por padrão é 0, eu vou colocar o número 1. Se eu salvar, ele já vem para frente de novo, olha só. Já está ali na frente mais uma vez. Se eu pegar agora o meu stick e falar, não é para ficar na minha frente não. Eu quero ficar na frente de você aí. Então eu vou colocar o ZIndex. Ali o meu fixed tem o valor 1, então aqui eu vou colocar o valor 2 e salvar. Pronto, já voltou ali, olha só. O meu stick já voltou a ficar na frente. Legal, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu acho que era praticamente isso que eu tinha para falar de posicionamento, tá? Acho que eu falei aí, sei lá, 90% do que tinha para falar de posicionamento, tá? Se você gostou desse vídeo, convido você a conhecer o meu curso completo, tá? Onde eu falo de HTML, de CSS e um pouco de JavaScript também. Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui. Bacana, pessoal? Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você deixe o like para mim e também, se puder, compartilhe com pessoas que você sabe que está ingressando nessa área de desenvolvimento web, tá? Isso vai me ajudar demais, eu ficarei bastante grato se você puder fazer isso por mim, para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal. Bacana, pessoal? Um forte abraço e outra coisa, se também você gostou desse vídeo aqui, eu vou deixar 2 sugestões de vídeos aqui em cima que provavelmente você vai gostar também, legal? Agora sim, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!